Olá, queridos, tudo bem? A aula de hoje é sobre a doutrina de Deus. Quem é Deus para você? Deus é um ser castigador, é um ser que criou todas as coisas, foi embora, abandonou o mundo. Quem é Deus para você? Deus é aquele que pode ser dominado, é servo dos homens. Quem é Deus para você? Deus é um Deus religioso que é visto por uma extensão de uma figura paterna. Quem é Deus para você? O que os batistas creem sobre Deus? Esta é a lição de hoje, a doutrina de Deus para os batistas. Nós veremos pelo menos 5 afirmativas sobre Deus e em seguida veremos as 3 formas que Deus se manifesta para a sua criação, a fim de que ele possa ser compreendido e que possamos entender a sua revelação e a sua vontade, ok? Vamos começar pelas 5 afirmativas que nós defendemos sobre Deus como batistas e em seguida leremos os textos relacionados, ok? São elas: o único Deus vivo e verdadeiro é Espírito pessoal. O que é isso? Nós cremos que Deus é um só, não existe vários deuses, e Ele é um Deus que está vivo, que está interagindo com o mundo, com a sua criação. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus verdadeiro, não há variação em Deus, não há como Deus ser falso em suas afirmações. E interessante que nós veremos que a Bíblia diz que Deus é espírito e não tem forma, né? Um espírito não tem forma e é pessoal, ou seja, se relaciona com os homens, com a sua criação. Da segunda afirmativa em diante nós encontramos o seguinte: Ele é o Criador. Deus é infinito em santidade. A Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Em sua triunidade, Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Agora veremos os textos relacionados com essas afirmativas que fazem parte da doutrina de Deus defendida pelos batistas. Da primeira afirmativa, nós encontramos Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deus é um, não existe outro Deus. Na segunda afirmativa, a respeito de que Ele é um Deus criador, nós encontramos Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. A Bíblia, ela não tem a preocupação de explicar a existência de Deus. Ela já começa no seu primeiro capítulo e no primeiro versículo dizendo que Deus já existe e foi Ele quem criou os céus e a terra. Da terceira afirmativa sobre a sua santidade, que é infinita, nós encontramos Êxodo capítulo 15, versículo 11, que diz o seguinte: Êxodo 15, 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Quando o texto fala sobre deuses, não quer dizer que existem de fato esses deuses. A cultura hebraica de outros povos acreditavam que existiam outros deuses, né? Então, o autor de Êxodo, Moisés, ele, contrapondo essas culturas, declara que realmente só existe um Deus, né? E não existe ninguém como ele, com uma santidade tão majestosa, né? Nós vamos ver para a quarta afirmativa que a Ele nós devemos todo o amor, culto e obediência, né? Leamos então
o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame a Deus com toda a sua vontade, coração, com toda a sua alma, suas emoções, as suas faculdades, intelectuais, e com todo o seu entendimento, com a sua racionalidade, ou seja, somente a Ele nós devemos amor, devemos adoração. Nós encontramos na quinta afirmativa sobre a sua triunidade, e leremos 1 João capítulo 5, versículo 7, que defende essa doutrina, esse texto básico, que diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. A Palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, a respeito do verbo, que é a palavra, e que o apóstolo ele descreve como Jesus, Então, já nesse texto de 1 João capítulo 5, verso 7, começamos o ensino a respeito da triunidade ou da trindade, a revelação de Deus através de 3 pessoas distintas. Então vamos prosseguir. O slide seguinte trata Deus como Pai, chamada a primeira pessoa da trindade, Pai. Como que Deus é relacionado com o Pai, ou seja, como Ele se manifesta a sua criação num primeiro momento, de revelação, se manifesta como Pai, ok? Então vamos lá. Nós encontramos em Isaías capítulo 64, versículo 8, a sua paternidade. Mas antes de ler esse texto, nós leremos as 2 afirmativas defendidas pelos batistas da revelação de Deus como Pai. Diz assim: Deus como Criador manifesta disposição paternal para com todos os homens. Disposição paternal para com todos os homens. Ele é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e dele fazer filhos por adoção. Então Deus, como Criador, Ele é o Pai de todos nós, e também Ele é o Pai de nosso Salvador Jesus Cristo. Leamos então os textos bíblicos que defendem esta doutrina de Deus como Pai. Isaías capítulo 64, verso 8 e Mateus capítulo 3, versículo 17, ok? Em Isaías 64, verso 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos, Então Deus é o nosso Pai, como Criador, Ele também é o nosso Pai. Agora, Ele é o Pai de nosso Salvador, Jesus Cristo. Está em Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. No momento do batismo de Jesus, houve esta manifestação sobrenatural de Deus falando para que todos possam ouvir que Jesus Cristo é o seu Filho amado. Prosseguindo com essa doutrina da trindade ou triunidade, nós chegaremos na segunda pessoa da trindade. A palavra trindade, ela não é encontrada na Bíblia, mas o seu ensino é facilmente compreendido. Então vejamos a revelação de Deus através do seu Filho Jesus. 3 afirmativas são defendidas pelos batistas para esta doutrina de Deus, Nós vamos lê-las. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor.
ele voltará visivelmente a este mundo, em grande poder e glória, para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Passaremos agora para a leitura dos textos bíblicos, Para a primeira afirmativa, que diz que Jesus, que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, leamos João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos lá? O Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. O texto diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Já vimos que a palavra neste texto é o verbo, que é Jesus. Você pode compreender melhor se você prosseguir o texto, chegando no versículo 14, você vai encontrar assim: aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o texto fala de Jesus, Então no princípio, voltando lá para o verso 1 do Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Então, por intermédio de Jesus, Deus estava fazendo todas as coisas. Daí nós compreendemos que Jesus é Deus, Jesus é Deus, ou seja, Deus se manifesta em Jesus Cristo para se revelar aos homens. Mas Deus estava em Jesus conciliando consigo a sua criação, Para esta afirmativa, nós vamos ler um texto que não está aí como referência, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao verso 6. 1 Timóteo 2, do verso 3 ao verso 6. Diz assim: isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, Deus estava em Jesus mediando, a salvação. Então, Jesus é quem faz a mediação. É o único caminho para que possamos chegar à eternidade. Sem Jesus, não conseguimos encontrar com o próprio Deus. Uma outra afirmativa, que é a terceira, diz que Jesus Cristo voltará, E para essa afirmativa, leiamos Atos capítulo 1, versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Esse texto é logo em seguida da direção, da ordem que Jesus Cristo deu de testemunhar, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando ele dá esta ordem, o texto no versículo 9 diz que Jesus é assunto aos céus, ele vai para o Pai, E aí no versículo 10 diz que os seus discípulos estavam olhando, enquanto eles olhavam para o céu, vendo Jesus desaparecer no céu, 2 anjos chegam até eles e dizem o seguinte no versículo 11: eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então Jesus vai voltar, para consumar a sua obra redentora. Então compreendemos que Deus estava no Filho, reconciliando consigo todas as coisas. Mas Deus também se manifesta com o seu Espírito Santo, 3 afirmativas são defendidas pelos batistas a respeito desta doutrina. Diz assim: o Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina.
ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Leiamos os textos bíblicos que são relacionados com essas afirmativas a respeito da doutrina de Deus, ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? O Espírito Santo é o próprio Deus criando todas as coisas. Veja lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é o próprio Deus, né? Na outra afirmativa, nós encontramos o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 12, a respeito de Deus com o seu Espírito Santo iluminando os homens a compreenderem as Escrituras. Vamos lá? Lucas 12, 12, diz assim a palavra de Deus. Vou ler a partir do verso 11. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer, né? Então, o Espírito Santo é aquele que ilumina, que capacita, que ensina as verdades divinas para a humanidade. E ele também distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo, né? Vários textos existem, pelo menos 4 discorrem a respeito dos dons espirituais, mas nós vamos ler Efésios capítulo 4, do 11 até o 13, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que coisa extraordinária, Deus, através do seu Espírito Santo, capacitando os seus filhos para a edificação do corpo e assim serem maduros na fé, não tendo falta de coisa alguma. Que coisa maravilhosa, né? Estamos então terminando a respeito da doutrina de Deus e nós queremos ler este último slide que diz assim: em sua triunidade ou trindade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência, né? E o texto de 1 João 5,7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, né? Esta é a doutrina de Deus a respeito do que os batistas creem. Espero que você tenha aproveitado, tenha realmente entendido, né? E teremos o nosso encontro no grupo para tirarmos as nossas dúvidas, fazermos os nossos comentários. Será daqui a pouquinho, não perca, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.